O ano era 1898, 1º de maio. Oriundo da Serra de Martins, chegava em Boa Esperança Justino Ferreira de Souza. De origem humilde, sem nenhum estudo, apenas com os rudimentos de primeiras letras, foi, no entanto, um obstinador, um plantador de cidade. Construiu a primeira casa de alvenaria, que mais tarde a transformou no Hotel Casa de Família, recebendo figuras ilustres como Luiz da Câmara Cascudo, o escritor literário Mário de Andrade, dentre tantas outras figuras. Foi também Justino Ferreira de Souza, o dono do primeiro carro e proprietário do primeiro comércio de Boa Esperança. Vendia de cereais a cortes de tecidos. As mercadorias eram trazidas de Mossoró e Recife no lombo dos animais. Em 1899, construiu o cemitério. Em 1901, deu início à construção da Capela de Santo Antônio, a concluindo em 1905. Em 1903, principiou as feiras aos domingos, oficializando-as em 1929, permanecendo-as até hoje. Era homeopata, contador de histórias, animador, sacristão, o povoador, o homem que confiou na terra, um determinador de fixação demográfica. Gordo, calvo, risonho, morenão, faleceu a 13 de agosto de 1935, em consequências de uma raiva, enquanto lutava em favor do vilarejo. Justino Ferreira de Souza merece, por todos os feitos, por todos os méritos, a gratidão de todos os habitantes desta terra. É impossível falar da história do município de Antônio Martins sem mencionar a grande quantidade de sítios arqueológicos que existe espalhado por todo o território municipal. Já foram localizados mais de 52 sítios arqueológicos com gravuras e pinturas rupestres, 2 com pinturas rupestres e 50 com gravuras rupestres, e mais de 200 espaços onde são encontrados vestígios dessa presença humana no nosso território. Esses grupos que viveram nesses sítios arqueológicos, eles passaram nessa região há pelo menos 12.000 anos, como apontam as pesquisas arqueológicas, principalmente aqui na região do Rio Grande do Norte. No município de Antônio Martins, esses sítios arqueológicos, no caso os que contêm registros rupestres, eles possuem 3 técnicas estilísticas específicas. Uma chama-se a picotagem, que está presente em uma grande parte dos sítios, a raspagem simples, que é aquela que não tem nenhum cuidado, e a raspagem com posterior polimento, que era quando o homem, o indígena, ele preparava o desenho e em seguida ele passava areia grossa para que ele ficasse polido. Os polidos eles resistiram a maior parte do tempo. Aqui no sítio arqueológico da Ramada, que é um dos exemplos dos sítios que juntam as 3 técnicas específicas, os painéis eles são compostos de gravuras conhecidas como itacoatiaras, porque elas não são reconhecidas facilmente, ou seja, a pessoa que visita, o pesquisador que visita, ou até mesmo o turista que vem aqui, ele não consegue identificar o significado dos desenhos, ele não consegue atribuir a algo que a gente vê na contemporaneidade. Embora o assunto dos sítios arqueológicos ele pareça ser um assunto recente dentro da nossa história, a bem da verdade é que as pesquisas aqui elas remontam a pelo menos o ano de 1799, quando o padre Francisco Corrêa Teles de Menezes, um entusiasta da área da pesquisa, passou visitando esses sítios arqueológicos e aqui ele esteve registrando esses desenhos e anotando. Ele dizia nas suas anotações que no sítio da Fazenda Boa Esperança existia um local com inscrições rupestres que ele não saberia dizer quem fez, mas que apontava para uma civilização antiguíssima. De 1799 aproximadamente até 1963, esses locais eles passaram encobertos de qualquer visita. Em 1963, houve uma visita de uma equipe da UFRN nesse local, com o intuito de registrar esses espaços onde viviam esses grupamentos que compõem a nossa pré-história potiguar.
bucólico, longínquo, fincado nos confins do estado do Rio Grande do Norte, a 360 quilômetros de Natal. Foi exatamente neste local que, em 1840, deu início à povoação do município. Antônio José de Maria e Antônia Delfina de Mesquita, oriundos da Cafunga de Fora do município de Alexandria, aqui construíram a primeira residência de taipa, amarrada com tiras de couro bovino curtido, dando início, portanto, à povoação de Boa Esperança. A gente está aqui nesse cenário, onde é um local muito marcante para a história da nossa cidade, e foi aqui que, em 1927, o bando de Lampião passou para atacar a grande cidade de Mossoró. Mas na tarde do dia 11, estavam todos aqui, algumas pessoas ainda na rua, foram surpreendidos, algumas, outras já esperavam, mas a maioria surpreendida por um bando de cangaceiros da pior espécie possível. Vinham no caminho para atacar Mossoró, mas Boa Esperança foi um local de passagem. Lampião e sua turma permaneceu aqui por mais de 2 horas. O local foi totalmente tomado. Violência, açoites, saques, prisões e roubos. Não houve morte. A cidade soube se defender. Do ponto de vista diplomático, não teve resistência. Os cidadãos não tinham uma estratégia de defesa, armada principalmente, não era possível. Então, da forma pacífica e de uma forma diplomática, eles souberam receber aquele bando de cangaceiros e tentou-se, de alguma forma, amenizar os efeitos daquela passagem de Lampião aqui. O bando passou aqui, nesse cenário, todo esse ambiente, mais de 2 horas. Sentados, uns tomando bebida, outros comendo, outros com as suas trupes pelas periferias do local fazendo pequenos saques, mas, no resumo de tudo, foi um local onde Lampião esteve bem tranquilo, mas isso não quer dizer que a gente recebeu ele de braços abertos. A gente soube fazer uma defesa estratégica, né? Lampião e sua turma invadiram os comércios do que nós conhecemos como o comércio de Justino, como o comércio de Augusto Nunes, a casa das famílias Tomás, a casa do seu Coqueiro, a casa de Joaquim José, a casa do seu João Batista. Esses locais foram todos saqueados. O seu Vicente Lira, cidadão bem comum, humilde desse local, foi apunhalado pelo cangaceiro Jararaca. Então, essas ações fez parte de todo aquele cenário e de toda aquela algazarra na tarde de 11 de junho de 1927 aqui. O fato mais marcante que a gente pode levar em consideração aqui em relação a esse episódio é, sem dúvida, os acontecimentos com o casal Augusto Nunes e Rosina Novaes. Lampião identificou que Dona Rosina era parente de um grande amigo seu de Pernambuco. O cangaceiro pernambucano não imaginava que aqui existiria uma Novaes, prima de seu amigo Emiliano Novaes, da Vila de São Francisco, próximo à Floresta, em Pernambuco. Todos os acontecimentos que ocorreram em Boa Esperança poderiam ter sido pior se não fosse a Dona Rosina revelar o seu parentesco, né? Isso fez com que todas as ações dos cangaceiros fossem maneiradas em relação à violência aqui. Nós podemos dizer que Dona Rosina foi uma das salvadoras dessa cidade. A história deve muito a Dona Rosina, principalmente a história local, a nossa história local de Antônio Martins. Eu considero o fato da passagem de Lampião em nossa cidade e nesse cenário um dos pontos mais importantes da nossa história. Não tenho dúvida disso. Veja bem, do ponto de vista histórico, é um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. A Boa Esperança de 1840, depois de 100 anos, muda de nome. Pertencendo a Martins e por força dos inúmeros benefícios que Demétrio Lemos, filho ilustre,
e coronel do Exército Brasileiro, fez pelo município, em 30 de dezembro de 1943, muda de Boa Esperança para Demétrio Lemos. A estrada de ferro, ligando Mossoró a Sousa, na Paraíba, foi inaugurada em 29 de outubro de 1948. Trouxe o desenvolvimento e o progresso para o município. A lembrança do trem de Saboinha permanecerá para sempre retida na história do município. Eu era criança quando houve a instalação da estrada de ferro em Antônio Martins. A chegada do trem no Muquem foi linda. À frente da máquina vinha seu Zé Inácio e o coronel Suzino, abraçados, e a máquina seguindo vagarosamente, apitando, o povo aplaudindo, muitos fogos. Foi um evento belíssimo, que marca as nossas lembranças e registra esse fato tão importante para a nossa terra e nossa gente. Naquela época, a inexistência de ginásio na região fazia com que todos os jovens e adolescentes da região que precisavam ingressar no ginásio seguissem de trem para Mossoró. Então, o trem viajava superlotado de estudantes de Sousa a Mossoró, de todos os lugares da região, e os funcionários do trem tratavam os estudantes como pessoas da família, com todo carinho, com toda a educação, protegendo. Se acontecesse qualquer problema em que o trem deixasse de seguir a viagem, de prosseguir, por hora de qualquer impedimento, eles agregavam os estudantes em alguns vagões e se distribuíam para dar apoio, para dar proteção e acompanhar os estudantes com tranquilidade até que o fenômeno fosse resolvido. Nesse período, as pessoas que viviam na Vila Demétrio Lemos já tinham, na verdade, um sentimento de viver em uma cidade. Isso se dava pelo fluxo de pessoas, pela população, que já era uma população considerável, e pelo comércio local, principalmente, que era um comércio ativo, o que se dava principalmente em razão da estrada de ferro, que colocou o Demétrio Lemos efetivamente na rota do desenvolvimento regional. Nesse período, houveram inclusive duas tentativas de emancipação. A primeira ocorreu em 1958, cujo projeto foi vetado pelo governador Dinarte Marins, e a segunda foi no ano de 1962, cujo projeto de lei foi declarado inconstitucional, pois existia uma lei federal que estabelecia que vilas com menos de 10 mil habitantes não poderiam tornar-se municípios. Porém, no ano de 1963, o então governador do estado, Aloysio Alves, por meio de uma lei estadual, transformou a Vila Demétrio Lemos efetivamente em cidade e a tornou independente do município de Martins e deu a esta nova cidade o nome de Antônio Martins. Quando surgiu a necessidade de nominar o município de Antônio Martins, entre as opções para o nome Boa Esperança e outras, surgiu o nome do Dr. Antônio Martins. E após diálogo com o povo, após discussões, chegaram à conclusão de que a melhor homenagem seria aquele grande homem, Dr. Antônio Martins, um grande servidor à terra da Boa Esperança. Antônio Martins era irmão de seu Zé Inácio, um médico, uma pessoa excelente, de uma simplicidade extraordinária, de um amor à terra, dedicada às pessoas, nunca cobrou um centavo por uma consulta e ainda ajudava com medicação, no acompanhamento dos pacientes. Era uma figura tão amada e dava um trato assim tão popular à sua tramitação pelo local, que eu me lembro que via muita gente: doutor Antônio Martins, vem cá. E ele saía sorrindo e atendia a todas aquelas pessoas. Foi também prefeito de Porto Alegre. Era uma pessoa muito amada na região, muito admirada, de uma bondade extraordinária. É uma homenagem merecida e coloco aqui a palavra saudade, porque a gente só sente saudade de coisas boas que realmente contribuem para a história bonita, positiva e feliz da nossa terra. Tive o privilégio de trabalhar na prefeitura, na gestão do primeiro prefeito, Francisco Aires de Carvalho,
na gestão de Carvalho Neto e ainda no início da gestão do meu pai. Realizava atividades de contabilidade, de assessoria à Câmara Municipal na elaboração de projetos e análise de discussões dos vereadores junto a eles. E foi, assim, motivo de uma felicidade grande para mim poder contribuir, além de trabalhar no município, também na educação estadual da minha terra e da minha gente, seguindo os caminhos da minha mãe, que amava a educação. Ela trabalhou durante 42 anos em Antônio Martins, escreveu a história da educação. Foi um privilégio que, na minha visão, Deus concedeu pelo amor que ela tinha pela educação. E isso me traz lembranças muito felizes dos meus pais, da minha terra e da minha gente. Estes foram todos os prefeitos do município de Antônio Martins, desde a sua emancipação no ano de 1963. Francisco Aires de Carvalho foi nomeado primeiro prefeito do município, com mandato até que fossem realizadas eleições. No dia 16 de fevereiro de 1964, Joaquim Inácio de Carvalho Neto assume como primeiro prefeito eleito de Antônio Martins, tendo como vice Francisco Aires de Carvalho. O segundo prefeito eleito de Antônio Martins foi o senhor Adalto Nunes de Aquino, com mandato de 1969 a 1973, tendo como vice Cícero Hermínio da Silva. Em 1973, Joaquim Inácio de Carvalho Neto foi eleito para seu segundo mandato, tendo como vice a senhora Luzia Batista de Oliveira, Luzia de Hipólito. José Dionísio de Souza foi prefeito de Antônio Martins de 1977 ao ano de 1983. Seu vice era José Pereira do Nascimento, seu Zequinha de Mocinha. Em 1983, Joaquim Inácio de Carvalho Neto assume mais um mandato que durou até 1989. Tinha como vice-prefeito o senhor Francisco Pedro Neto, o popular Titico do Pico. Francisco Jacome de Mesquita, Doutor Francisco Jacome, prefeito de 1989 a 1993. Vice-prefeito Ciriaco Alves de Oliveira. Querginaldo Jacome da Costa, Doutor Querginaldo. Eleito em 1992, assumiu a prefeitura de 1993 ao ano de 1997. Seu vice foi Francisco Ronaldo de Oliveira, Naldo de Ciriaco. Em 1997, Dr. Francisco Jacome de Mesquita assume seu segundo mandato, tendo como vice Francisco Félix Borges, o Dr. Francisco Félix. José Júlio Fernandes Neto, Dr. Zé Júlio, foi eleito prefeito no ano de 2000 para o mandato de 1º de janeiro de 2001 a 1º de janeiro de 2005. Vice, professor Davi Calixto Neto. No ano de 2004, Dr. Zé Júlio foi reeleito com seu vice, professor Davi, para mandato que durou de 2005 até o ano de 2009. Neste ano, o sucessor foi Edmilson Fernandes de Amorim, Dr. Edmilson, com mandato até o ano de 2013. Sua vice-prefeita foi doutora Edinária Fernandes. No ano de 2012, Dr. Zé Júlio foi eleito para o seu terceiro mandato. Tinha como vice Francisco de Oliveira Filho, Edmilson de Veni. Dr. Zé Júlio assumiu a prefeitura até o início do ano de 2017, passando o comando do município para o jovem Jorge Vinícius de Oliveira Fernandes, o Jorginho Fernandes, que na ocasião foi eleito o prefeito mais jovem do estado do Rio Grande do Norte. Seu primeiro mandato teve como vice-prefeito Francisco de Oliveira Filho, Edmilson de Veni. Em 2020, Jorginho Fernandes foi reeleito para seu segundo mandato, tendo como vice Francisco Roberto de Oliveira, Pitica de Ciriaco, para mandato até o ano de 2025. Jéssica Iris Ferreira de Oliveira, Jéssica Iris, eleita em 2024 como a primeira mulher prefeita do município de Antônio Martins, tendo como companheira Francisca de Assis Lima, a professora Chiquita. Jéssica Iris foi eleita para mandato de 2025 a 2029.
Antônio Martins é um município situado no estado do Rio Grande do Norte, unidade federativa pertencente à região Nordeste do Brasil. Localizado na mesorregião do Oeste Potiguar e na micro-região de Umarizal, Antônio Martins está vinculada diretamente à região de influência da cidade de Pau dos Ferros, mantendo também uma relação interurbana de bastante relevância com Mossoró, a qual se distancia 145 quilômetros. Sua distância para a capital do estado, Natal, é de 360 quilômetros. Limita-se com 10 municípios, sendo: ao sul, João Dias, Alexandria e Pilões; ao oeste, Marcelino Vieira e Pau dos Ferros; ao norte, Serrinha dos Pintos, Martins e Frutuoso Gomes; e, finalmente, fechando o cinturão ao leste, limita-se com Almino Afonso e Catolé do Rocha, esta do vizinho estado da Paraíba. De acordo com dados mais recentes do IBGE, do ano de 2022, a área do município é de 244.897 km², o que representa 0,46% do território potiguar, colocando-o na posição 76 entre os 167 municípios do estado. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, a população de Antônio Martins foi subestimada em 6.577 habitantes, resultando em uma densidade demográfica de 29,5 habitantes por quilômetro quadrado. No contexto do estado do Rio Grande do Norte, Antônio Martins ocupa a 93ª posição no ranking de municípios em termos de população. De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto, PIB do município, é calculado com base no valor dos bens e serviços produzidos, abrangendo a administração pública, o setor de serviços, a agricultura e a indústria. Na agricultura, destacam-se as culturas temporárias, como cana-de-açúcar, milho, mandioca, batata doce, arroz e feijão, além de frutos das lavouras permanentes, que incluem coco, banana, manga, goiaba, entre outros. Na pecuária, o município conta com rebanhos de galináceos, bovinos, ovinos, caprinos e suínos, além de equinos. Também são produzidos em média escala derivados como leite, ovo e mel. A administração municipal é liderada pela recém-eleita prefeita Jéssica Iris Ferreira de Oliveira, que conquistou 72,63% dos votos válidos nas eleições municipais de 2024. Com essa vitória, ela se torna a primeira mulher a assumir o cargo de prefeita neste município. Jéssica foi empossada juntamente com sua vice, Francisca de Assis Lima, a professora Chiquita, no dia 1º de janeiro de 2025. A Câmara Municipal é formada atualmente por 9 vereadores: Irandir Nunes de Oliveira, Aldeísa Lemos da Silva, Francisco Roberto de Oliveira, Jairo Fernandes Vieira, Antônia Rosineide da Silva, Francisca Edinária Ferreira das Chagas Fernandes, Gualberto César de Oliveira, Amurã Oliveira Dantas e Rair de Oliveira Cunha. O município se destaca pela educação e, consequentemente, a intensa ascensão universitária. Detém, de mesmo modo, um grande potencial cultural e turístico, especialmente por estar situado em uma região serrana. O padroeiro da cidade, predominantemente católica, é Santo Antônio. A festa de Santo Antônio é reconhecida como um patrimônio religioso, cultural, histórico e imaterial do município. Subordinada à Diocese de Santa Luzia, no dia 13 de junho de 2021, o bispo diocesano, Dom Mariano Manzana, elevou canonicamente nosso município à condição de paróquia, na época, estendendo sua jurisdição aos municípios de Antônio Martins, Frutuoso Gomes e João Dias. Atualmente, a paróquia de Santo Antônio é liderada pelo padre Francisco Valcide Queiroz Belarmino. No âmbito esportivo, além das diversas atividades em várias modalidades, o futebol se destaca como o esporte mais popular, assim como em todo o país. O Boa Esperança Esporte Clube, representante da cidade, compete em torneios regionais, levando o nome de Antônio Martins a diferentes palcos esportivos.
A bandeira de Antônio Martins foi criada pela professora Adalzira Nunes de Carvalho. Ela foi desenhada a partir de um espaço retangular branco, simbolizando o desejo de paz. Especialmente na época, havia um surto muito grande de violência no município. A paz era, portanto, o anseio natural da população. Apresenta-se ao centro um escudo de cor amarela, representando as riquezas minerais existentes. Traz ilustrado o algodão e a cana-de-açúcar como cultura típica, na época existente em grande escala por todo o território municipal, sendo a sua maior fonte de renda econômica. E na parte central superior ao brasão, figura uma estrela representativa, simbolizando a criação e o nascer do município. Em março de 2023, o brasão passou por uma moderada inovação e a bandeira realçada com 2 retângulos verticais com as cores azul e verde, além de acrescido a frase Terra da Boa Esperança, que representa muito bem o município. O hino de Antônio Martins é uma composição de Dona Joana Paiva Recamonde, filha de Antônio Martins, que transformou em música as riquezas culturais, naturais e históricas desta terra. Falar deste município é falar de Demétrio Lemos, é falar da terra da Boa Esperança, é falar de Antônio Martins e, sobretudo, de um povo heróico, acolhedor e de uma cultura extraordinária. Aqui é a terra das famílias tradicionais de bem. Nós sabemos que o início da história da Boa Esperança foi de muitas dificuldades. Era um município carente, mas de um povo vitorioso, onde a ideia de cada um era sempre fazer o bem e o melhor para o próximo. Apostei nos meus estudos a exemplo de muitos colegas contemporâneos e, através da educação, nós conseguimos vencer os obstáculos. Me tornei médico, adotei este município e o povo desta terra e tive a oportunidade de poder fazer e realizar as transformações físicas, culturais, sociais e econômicas do nosso município, melhorando, portanto, a vida do amado povo de Antônio Martins. Posso afirmar para todos vocês que de 2001 a 2024 participei ativamente de todos os momentos políticos importantes da terra da Boa Esperança, onde nós mudamos a qualidade de vida de nosso povo e elevamos o patamar deste município, sendo hoje uma ótima referência para a região e para o Rio Grande do Norte. E podemos destacar que de 2005 a 2008, a gestão municipal de Dr. Zé Júlio e do professor Davi foi referência no estado do Rio Grande do Norte, no país e no mundo, quando na oportunidade fomos premiados e destacados pela Fundação Getúlio Vargas e a Caixa Econômica Federal, quando na época o presidente da República reconheceu os méritos e as qualidades da nossa gestão, premiando como o melhor prefeito do estado entre as 20 do Brasil e bem referenciado no cenário mundial. Podemos destacar algumas das grandes ações, das principais transformações físicas ocorridas na terra da Boa Esperança. Calçamos 85% das ruas da zona urbana e os principais distritos urbanizados na zona rural. Construímos 11 praças esportivas, dentre elas ginásios, quadras de esporte e o estádio de futebol Fernandão, na cidade de Antônio Martins. Construímos obras revolucionárias como o Mirante e Santuário São José,
a Praça Presépio, construímos mais de 15 praças, urbanizamos toda a cidade de Antônio Martins, que se transformou numa cidade de um projeto paisagístico ousado que foi referência no estado do Rio Grande do Norte. Entregamos mais de 400 casas populares a famílias carentes deste município. Construímos abatedouro público, melhoria e mais apoio ao homem do campo, no saneamento d'água, na eletrificação. Construímos terminal turístico, parque aquático municipal, construímos escola pública municipal para melhorar a nossa educação, estruturamos toda a rede básica de ensino e toda a rede básica de saúde, construindo novos postos de saúde, reformando outras unidades e, sobretudo, o Hospital Municipal Justino Ferreira, onde nós, sem sombra de dúvida, exercemos a melhor saúde pública do estado do Rio Grande do Norte. Portanto, nós estamos aqui com a consciência tranquila, com a missão de dever cumprido e cheio de energia, alegria e motivação para continuar o trabalho a favor da terra da Boa Esperança. Quero aqui mandar um abraço bem especial e dizer que Dr. Zé Júlio é um homem feliz e realizado por tudo que nós construímos a favor deste povo e a favor da terra da Boa Esperança. Antônio Martins, na realidade, era uma cidade meio abandonada. Com um histórico de pobreza, de mendicância, de carência total de saneamento, abastecimento d'água, desenvolvimento urbano, de coleta de lixo. E não tinha lazer, não tinha praça, as ruas não tinham calçamento, não tinha pista. Quando chovia, que a gente saía de casa, no pé da porta logo era lamaçal medonha. A gente ia buscar água nas cacimbas de pedra, cacimba cavada no chão, ia buscar na cabeça, porque dificilmente tinha uma casa aqui com a água encanada. E hoje nós temos casa de todos os lados, temos benefício de calçamento, temos pracinha bonita, arborização feita por nós mesmos. Antes eu tomava banho na cacimba, uma cuinha. Hoje essa cidade está muito bem equipada, bem organizada. Antônio Martins antes era um município onde a população vivia numa autoestima em baixa. Porque era uma cidade de pessoas pobres, uma cidade de violência. A maioria, esse bairro aqui, era um bairro que você só via casa de taipa, só via pobreza. Lá não tinha calçamento, lá era barro. Nós construímos aqui 400 casas populares, 18 praças, 6 ginásios de esportes, 3 quadras e um estádio de futebol. Construímos 800 banheiros, levamos água para 40 comunidades rurais, construímos pontos de turismo, lazer e cultura, como espaço cultural, construímos o Mirante Santuário São José, o Parque Aquático Municipal, que é singular no estado do Rio Grande do Norte. Não tinha nada de importante e hoje está tendo, né? Nós vemos o quê? Vemos uma maravilha, porque nós se orgulha em ter uma praça dessa em frente à casa da gente. Em condições dignas de se habitar. Antônio Martins, cidade encravada, entre montes e relvas verdejantes, onde correm rios e riachos, tais como se fossem serpentes ondulantes. Terra plena de religiosidade, gera filhos tão bons e criativos, serena e rica em festividade, manifesta as artes em todos os sentidos.
salve a cidade. Antônio Martins, natureza e beleza em ti são afins. Eis o berço de boa esperança, tens o encanto do sorriso da criança. O trem percorrendo o caminho do aço escoava a riqueza, o algodão, o presente e o futuro em um só espaço, enriquecendo os sonhos tua população. Em tuas mãos, ó filhos de boa esperança, tua terra espera e confia que em noite escura ou enluarada conquiste o progresso na paz e na alegria. Salve a cidade, Antônio Martins, natureza e beleza em ti são afins. Eis o berço de boa esperança, tens o encanto do sorriso da criança. Salve a cidade, Antônio Martins, natureza e beleza em ti são afins. Eis o berço de boa esperança, tens o encanto do sorriso da criança.